quanto que um eletricista deve cobrar por um serviço? Ou então, como que ele deve cobrar por um serviço? Essa é uma dúvida muito comum entre todos os profissionais, desde aqueles que estão começando, quanto aqueles que já estão há um bom tempo no mercado de trabalho. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu estou indo para casa agora, eu vou mostrar para você, desenhar no quadro certinho como que eu faço. Eu vou te mostrar também algumas outras opções e você vê qual que é melhor no seu caso ou em cada condição, qual que você se adapta melhor. Então vamos lá que eu vou mostrar para você direitinho. Bom, já cheguei aqui, então deixa eu preparar tudo. Fechar aqui para não entrar som nenhum. Vamos lá. Deixa eu colocar esse trem aqui. Ó, o painel que sempre faço vídeo, mas hoje nós vamos fazer aqui porque eu preciso desenhar no quadro. Certinho. Beleza. Então vamos lá. Quais são as principais maneiras que a gente pode cobrar por um serviço? Eu vou escrever aqui e vou explicando para você. Então tem outras maneiras de se cobrar, né? Mas eu coloquei aqui cinco maneiras de cobrar por um serviço elétrico. Beleza. Então tem 5 aqui das principais. Agora, o que eu posso destacar? Eu vou destacar algumas delas, né? Alguns pontos prós e contra, e eu vou me basear mais tempo explicando como é a minha maneira de cobrar e por que eu acho que é melhor. Então nós temos a maneira de cobrar por ponto. Então como seria a cobrança por ponto? Aparentemente é uma maneira mais simples a cobrança por ponto. Quando eu comecei a trabalhar, o meu sonho era conseguir cobrar por ponto, porque aparentemente é muito mais fácil. Olha só, quanto você cobra? Eu cobro, sei lá, R$30 por ponto, R$100 por ponto, R$1 por ponto, não sei. Então, eu ia lá, contava quantos pontos dava, pronto, era simples. Então isso no começo me seduziu bastante. Eu estudei muito, eu procurei muito, conversei com muitas pessoas, não consegui, nunca eu consegui cobrar por ponto. Por quê? Porque eu não consegui chegar numa conclusão. Qual que é a vantagem de cobrar por ponto? A princípio, aparentemente, seria a facilidade. É isso que eu queria, uma facilidade. Eu não precisava ficar fazendo cálculo. Eu chegava para fazer a casa, contava quantos pontos, tantas vezes tanto, por exemplo, 10 pontos, sei lá, R$1, R$10, por exemplo, ou a R$100 daria 1.000. Então, era muito mais simples do que eu ficar calculando quanto tempo ia dar. Só que essa facilidade ela tem um custo. Por quê? Qual que é o grande problema? É que o valor nem sempre é padrão. E eu não estou falando padrão de outros profissionais. Não, mas isso é normal, cada profissional tem um preço. Não. O grande problema é que quem cobrava por ponto, ele sempre cobrava valores diferentes. Eu falava, tá, mas não, eu não entendi. Como assim? Quanto você cobra por ponto? Não, depende. Não, é como depende? Não, porque depende do serviço, eu cobro 100. Depende do serviço, eu cobro 1.000. Depende do serviço, eu cobro R$1. Mas como assim cobra R$1 por ponto, cobra R$100 por ponto? Qual a diferença? Não, é que depende do serviço. Aí eu comecei a ver que essa facilidade inicial de cobrar por ponto já não era tão fácil assim. Então eu ia ter que fazer algum outro tipo de cálculo para saber o quanto ia cobrar por ponto. E outra coisa que me deixa assim muito preocupado é a questão, eu faço serviço para o seu vizinho e eu cobro dele lá R$30 o ponto. Beleza? Beleza. Aí o vizinho vai e indica para você e você me contrata e eu te cobro R$65 o ponto. Aí você contrata o serviço, você paga, eu faço o serviço, você paga, eu vou embora. Aí você encontra o vizinho, sabe aquele eletricista lá, o Leônidas Borges, que você me indicou? Eu sei e tal. Então, eu contratei ele fazer o serviço. Aí o vizinho fala, mas quanto que ele te cobrou o ponto? Me cobrou 65. Ele fala, nossa, cara, você é burro mesmo, hein? Cara, ele me cobrou 30 aqui, por que isso foi pagar 65? Por que não pediu um desconto para ele? Olha, ele passou a perna em você. Aquele cliente que estava feliz com o trabalho que eu executei, nessa nossa imaginação aqui, ele ia começar a ficar bravo comigo. Por quê? Porque eu cobrei mais que o dobro dele. Mas por que cobrei mais que o dobro dele? Porque o serviço dele era mais complicado e tal e tal. Então, esse tipo de problema é uma das coisas, uma das principais barreiras. Confusão. Porque num serviço vai cobrar R$30 o ponto, no outro vai ser 20, no outro vai ser 100, e o cliente tem dificuldade de entender o porquê dessa complicação. Então, no meu ponto de ver, cobrar por ponto é complicado e é um tiro no pé. E normalmente quem cobra por ponto só toma na cabeça, não consegue ter lucro.
porque ele não tem noção, não é toda instalação elétrica igual. Tem instalação que você demora 10 dias, são 100 pontos. Tem instalação que você demora 2 semanas e são 35 pontos. E aí, como é que vai ser? Então é muito arriscado. Eu alerto você. Mesmo que você sempre cobrou por ponto, você está jogando dinheiro no lixo, você está perdendo muito dinheiro e você realmente não sabe o quanto você está ganhando. Às vezes você acha que está tendo lucro e não está. Então, eu não consegui entender a questão de cobrar por ponto. Aí tem a questão da empreita, que é como eu faço. O que é empreita? É o serviço pronto. Quem precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. Não interessa quantos pontos são. É aquele serviço entrego pronto, portanto. Já voltamos nele. Cobrar por hora é um valor X por hora. A parte ruim é parecida com a do ponto também, que é outra questão que eu não falei, eu vou falar junto. Que é qual o problema? O problema aqui é que se for pouca hora, você toma prejuízo. Se for, por exemplo, poucos pontos, você toma prejuízo. Então aqui, ó, a quantidade, ela importa. Então, por exemplo, às vezes você roda 30, 40 minutos para ir fazer um serviço de meia hora, você tem que cobrar meia hora, porque você falou que você cobra a hora tanto. E aí não compensa. Ou então o cara fala assim, quanto se cobra por ponto? Tem gente que cobra tudo o mesmo valor. Ah, eu cobro R$30 o ponto. Tudo bem, se você for fazer uma casa com 60 pontos, ótimo. E se você for andar 40 minutos e ser 2 pontos só, não vai pagar nem o combustível. Então é muito arriscado, assim como cobrar por hora. Aí se você ainda quer cobrar por hora, você vai ter que fazer um negócio assim que às vezes complica um pouco. A primeira hora custa X e a partir da segunda, a partir da segunda hora custa Y. Então a primeira hora sempre vai ser mais cara por causa desse deslocamento e tudo mais. Beleza. Aí cobrar por metro, eu não aconselho, é muito complicado cobrar por metro. Eu não sei como é que faz isso, já ouvi pessoas falar que cobra por metro. E a diária? A diária ainda é um pouquinho melhor que cobrar por hora, em alguns casos. Só que também, quem cobra por diária tem uma certa dificuldade aí, porque ele não vai conseguir cobrar um valor específico, um valor bom, vamos dizer assim. Ele vai ter que jogar a diária lá embaixo. É complicado, eu não gosto de cobrar por diária, sinceramente eu não gosto. Mas para quem está começando e vai ajudar outro eletricista, é uma ótima situação. Para quem vai ajudar, mas para quem vai cobrar por diária do cliente, eu acho complicado. Aí por metro eu já falei, por empreita. Por que é melhor por empreita? Não interessa quantos pontos são. Porque a quantidade de pontos não significa a dificuldade de um serviço. Não quer dizer que um serviço de 30 pontos vai demorar mais do que o serviço de 10 pontos. Às vezes o serviço com 10 pontos demora muito mais do que um com 30, depende da complexidade do serviço. Então, por isso que eu não utilizo hoje em dia a situação de cobrar por ponto. Eu prefiro cobrar por empreita. O que precisa fazer? Ó, isso, aquilo, aquele outro. Põe no papel, vê quanto tempo você vai gastar e é baseado nesse tempo que você vai gastar, você vai cobrar do cliente. Aí evita problema. Para você fazer um serviço, você cobra X, não tem nada de ponto, não tem nada. Outro problema do ponto também é que o ponto que as pessoas cobram por aí não é o mesmo ponto que a norma determina. Então, cria muita confusão. E eu também gostaria que você colocasse aqui embaixo qual a melhor maneira, como que você utiliza para cobrar. Você prefere cobrar por ponto, por hora? Coloca aqui embaixo que eu vou querer saber como que você faz para cobrar, beleza? Não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo. E se você quiser que a gente continue falando sobre esse assunto, aí coloca aqui embaixo também nos comentários que a gente vai continuar, por exemplo, falando como é que eu faço para formar o preço, beleza? Até mais!